E eu te fazer uma pergunta, um católico pode ser maçom? Não, existe vamos dizer, uma bula papal, eu creio que é de 1780, qualquer coisa, que depois foi confirmada pelos papas seguintes. Se o sujeito entra na maçonaria, ele está automaticamente excomungado. Quer dizer, porque a igreja não acertou as dificuldades dela com a maçonaria até hoje. Já tentaram, já houve vários encontros, vários congressos, mas não acertou até hoje. E se não acertou até hoje, não somos nós que vamos acertar. Vamos rezar para que tudo dê certo, entendeu? Porque eu acho que essa briga é um negócio altamente destrutivo, tá certo? Existe muita conversa a respeito de muita lenda a respeito disso, né? Do cara que entra e tal, essas coisas, mas não tem nada a ver, né? O cara que entra, ele pode ter uma religião, mas não... Não, você pode ser um cristão, por exemplo, nas igrejas protestantes, algumas têm objeções contra a maçonaria, outras não têm. E também existem milhões de direções diferentes na maçonaria, o que o pessoal pensa, né? Tem uns camaradas idiotas teóricos da conspiração que pensam assim, que isso é tudo como se fosse uma pirâmide, tem um nego lá em cima que manda, uma comissão 2 ou 3 que manda, e os outros tudo obedece, assim, e é um bloco monolítico. Isso é uma loucura, a maçonaria é um saco de gato, existem milhões de correntes lá dentro. Tanto que, se você ver ao longo da história, já apareceram, dentro da maçonaria, aparecia uma outra organização secreta que penetrava na maçonaria e dominava lá umas quantas lojas e fazia bagunça lá dentro. Tem o famoso livro do John Robinson, Proofs of a Conspiracy, um livro do tempo do George Washington, né? Mostra que o pessoal dos Illuminati tinha entrado lá numas quantas lojas e tomou, né? Quer dizer, se a maçonaria fosse um bloco monolítico, tá certo? Isso jamais poderia acontecer, tá certo? Então, esse negócio de que os caras mandam no mundo e tal, tudo isso é besteira, ninguém manda no mundo, tem gente querendo mandar. Você vai ver esse pessoal, por exemplo, do Council on Foreign Relations, eles são os caras mais poderosos que tem nos Estados Unidos, eles tentam mandar, mas toda hora eles dão com o burro na água. Quem manda no mundo é Deus, tá entendendo? Agora, organizações humanas, elas simplesmente tentam mandar. Esse negócio do governo secreto, por exemplo, esse Armindo Abreu, que é uma besta quadrada, né? Que ele é tão burro que ele diz que os meus artigos de 1999 foram plagiados do livro que ele publicou em 2005. Quer dizer, além do que eu digo, é totalmente diferente do que ele diz, né, ainda tem esse pequeno problema das datas. Mas ele acredita, existe o poder secreto, né, o poder que manda no mundo, etc. Não manda merda nenhuma, entendeu? O que existe é uma competição, tem uma briga de foice no escuro. E dentro da maçonaria, as grandes brigas se dão dentro da maçonaria. Se você vai ver a nossa proclamação da República, foi uma briga interna da maçonaria, uma par queria isso, uma par queria aquilo, que resultou? Partiram pro pau, né? Então, a maçonaria não é um bloco monolítico, existem muitas. Isso aí é como o Islã, tá certo? Você tem 1001 correntes lá dentro, tá certo? E a gente não pode julgar. Papa. Como é? Não existe um papa, né? Não existe assim um líder. Não existe. Mas na igreja geral, católica, que tem papa, também é um saco de gato, né? Cada um fala o que quer, a igreja brasileira inteira é esquerdista, né? Então, você entra numa igreja aqui nos Estados Unidos e entra numa no Brasil, parece que são duas igrejas diferentes. É a mesma igreja católica, apostólica romana, só que aqui é bem parecido ainda com o pré-conciliar, mas aí no Brasil é todo mundo teologia da libertação. É a CNB do B, como dizia o Meira Pena. Alô? Alô, quem é? Olá, André, tudo bem? André, tudo bem? É o seguinte, desculpe, não tem muito a ver com o assunto que o senhor estava falando, mas eu vou... Aqui vale tudo, pode falar o que quiser. Tá bom, obrigado. É o seguinte, é que eu tenho um grande amigo meu que entrou para a maçonaria agora, e o sujeito tá muito estranho, tia. Eu tô preocupado com o cara, porque... Não, é sério. Um olhar diferente, assim, até. Tudo que a gente fala, o cara acha que é bobagem, e uma coisa relativista, assim, total. O cara era um cara católico, tudo. Agora tá... tudo não... Nada é verdade e tá uma coisa horrível. O cara pra ficar burro, assim, não precisa entrar na maçonaria, não. Pois é o que eu digo pra ele, mas... Assim, também eu conheço muita gente que tá na maçonaria, é muito católico, embora... Vamos dizer, oficialmente isso seja irregular, mas eu conheço sujeito sinceramente católico que está lá na... E como é que fica isso? Muita gente, vamos dizer, que luta pela pacificação aí de maçonaria e igreja católica, e acho que eles estão certos, eu acho que é isso que tem que fazer mesmo. A maçonaria fez muita merda na história do mundo, muita mesmo, sobretudo no México. O governo maçônico que teve no México, um governo esquerdista pra caramba, que matou padre que não acabava mais, tá certo? Na Espanha também fizeram muita merda.
Porém, quando você vê os Estados Unidos, que é a maior nação cristã do mundo, também foram os maçons que construíram. E aqueles maçons eram tudo cristãos. Então, eu acho que é um meio a meio. Eu acho que a maçonaria é uma coisa demasiado enorme, né, complexa, para a gente poder fazer um julgamento integral. Né? Eu vejo que também, né, os estudiosos do negócio dizem que existe uma diferença muito grande entre a linha francesa da maçonaria e a linha anglo-saxônica, que deve existir mesmo. Porque aqui, durante a maior, não só na fundação, como ao longo da história americana, não fizeram nada contra o cristianismo, ao contrário, só o ajudaram a crescer. Dizem que hoje, né, tem gente que atribui essa campanha anticristã que tem aqui à maçonaria. Mas também não acredito não, porque isso contraria toda a história americana. Pois é, porque o que ele me disse é que inclusive tem padres que participam lá desses negócios. Isso não pode, padre entrar na maçonaria não pode, o padre entrar na maçonaria está excomungado. Quer dizer, oficialmente o católico não pode ser maçom, mas o protestante pode. E nós não podemos negar que tem, dizer que o protestante seja cristão. E outra coisa que é uma coisa que me irritar é nego de uma igreja cristã falando mal da outra, o católico falando mal do protestante, o protestante falando mal do católico, do ortodoxo. Isso para mim é tudo uma viadagem imperdoável, né? Tem que parar com isso. Não entendo nada desse negócio de maçonaria. Mas ele me falou, por exemplo, que veio um cara de Cuba aí falar uns negócios aí para eles. Que a maçonaria levou um cubano para falar? Pois Cuba lá? É. Essa loja maçônica é uma bela bosta. Pois é, o que tem a ver? O nome da loja? O cara até falava do Fidel Castro tá falando agora. Olha, quer saber o seguinte? Eu vou contar um detalhe. O Fidel Castro, ele, ao contrário de todos os demais regimes comunistas, ele não perseguiu a maçonaria. Ele não fez nada contra a maçonaria cubana. Mas foi o único. Porque, olha, por exemplo, eu morei na Romênia. A maçonaria romena inteira estava na cana, você está entendendo? E pior, tinha um sujeito que é o grão-mestre da maçonaria, depois descobriram que ele que era o agente lá da Securitate. Securitate é a KGB romena. Era ele que era o agente da Securitate que dava os amigos. Foi tudo para na cana. Entendeu? Quer dizer, a maçonaria lá sobreviveu, não se sabe como. Agora, em Cuba, de fato, o Fidel Castro foi mais esperto, né? Como ele sabia que nos Estados Unidos tem muito maçom, então ele decidiu não arrumar briga com a maçonaria. E o Lula não é maçom também? Olha, pelo que eu sei, eu acho que é. Eu acho que ele é, eu acho que o FHC é, eu acho que no Brasil todo mundo que está na política é, de algum modo. É isso? Mas eu não acompanho as atividades da maçonaria brasileira na atualidade. Eu sei, vamos dizer que no Império, todos os fundadores do Império eram maçons, tá certo? Também sei que depois, quando veio a República surge em parte de uma aliança entre uma fração da Igreja Católica e uma fração da maçonaria. Que estavam os dois, a Igreja estava muito brava com o Imperador, porque o Império foi uma fase de muita perseguição contra a Igreja. Né? Os nossos imperadores eram, como é que diz, eram maçom do B, você tá entendendo? Eles eram anticatólicos pra caramba. Então, a Igreja foi muito sufocada no Brasil durante o Império. Então, a República foi a salvação. Para proclamar a República, então, uma pala da maçonaria que estava brava com o Imperador se aliou, né, com a Igreja. Tanto que a Igreja no Brasil só veio a ter liberdade mesmo, poder, por exemplo, abrir novos monastérios, abrir escolas, etc., quando veio a República. A República salvou a Igreja no Brasil. Né? Também tem muita gente que fala, não, o Império era melhor. Sob certo aspecto era melhor, sob outro era pior. Você vê, quando começou, por exemplo, no tempo da independência, mais ou menos em 1800, havia 3.000 monges no Brasil. Quando terminou o Império, sabe quanto tinha? Tinha 8, porque eles não deixavam abrir monastério, não deixavam, como é que dizer, o superior da ordem vir aqui, né, fiscalizar. Em suma, fizeram tudo para a Igreja virar uma bagunça. Então foi a partir da República que começaram a surgir as escolas católicas. Então tudo isso aí, a gente não pode julgar em bloco não, viu? Não se com uma entidade ou como a Igreja Católica, ou como a maçonaria, não se pode julgar em bloco não. Porque são entidades na qual você tem uma imensa oposição interna e que são entidades que não têm um programa político determinado. Não é que nem o Partido Comunista, que tem um programa unificado. Tá, né? Isso é a mesma coisa que você julgar o Exército Brasileiro. Lá tem desde santo até filha da puta, tem tudo. Né? E tem alguma coisa que eu possa ler sobre esse assunto, assim, que você possa me recomendar? Olha, sobre a maçonaria no Brasil, existe a famosa
a participação da maçonaria no Brasil, você pode ler a famosa história dos fundadores do Império no Brasil, do Otávio Tarquínio de Souza, ela tem muitos dados sobre isso. Tem gente aí que escreveu sobre... Tem o famoso livro do Gustavo Barroso, que era contra a maçonaria. O Gustavo Barroso tem um monte de informação, mas não entendia merda nenhuma, era completamente louco. Né? Então é uma pena, o sujeito estudava, quanto mais estudava, mais maluco ficava. Então, né, ele ajudou, tinha até aquele negócio de ter uns malucos lá do interior do Nordeste, que faziam rituais satânicos lá de matar a criancinha, da pedra do... o famoso caso da Pedra do Reino, né? Que eram uns camponeses, analfabetos, lá no meio do sertão, né? Inventaram um rito satânico e mataram as crianças, e ele achou que era uma conspiração maçônica. E essa história... completamente maluco. E essa história, essa coisa de satanismo com maçonaria, isso também é bobagem, esse negócio? Como é o negócio? Essa coisa de satanismo com maçonaria, isso tem alguma coisa ou é besteira também? Não, já houve sessões da maçonaria comprometidas com isso, porque você vê, maçonaria, assim, uma loja não sabe direito o que se passa na outra, né? Então é fácil você entrar lá e fazer uma bagunça. Não teve o famoso caso dos Illuminati, aquela seita, essa satânica, assim, fundada pelo Adam Weishaupt na Alemanha, né? É uma seita satanista, feita para destruir todas as religiões do mundo. E a primeira coisa que eles fizeram foi se infiltrar na maçonaria. Quem foi que denunciou isso? Os maçons. Um sujeito chamado John Robinson publicou aqui o livro Proofs of a Conspiracy, mostrando que os caras estavam entrando na maçonaria para usá-la para isso. E a coisa chegou até o conhecimento de George Washington, né? Que era um cara importante da maçonaria americana. E ele disse, tem aí uma carta dele, e dizendo, eu espero que essas ideias não entrem aqui, como entrar na Europa. E eu acho que não entraram não, porque nos Estados Unidos não houve perseguição anticristã nos Estados Unidos, isso começou nos últimos 20 anos. Que só de pensar como é que as coisas são no Brasil, né, eu fico assustadíssimo, porque... Não, pode ter certeza, o Brasil tem... Olha, a maçonaria fez grande merda e grandes coisas também, fez coisas ótimas pelo próprio Brasil. Né? Inclusive, vamos dizer, assegurar a liberdade para a igreja depois do advento da República. Não se pode reclamar que ela tenha feito isso. Alô? Alô, Olavo? Sim, quem é? É Vinícius de Curitiba? Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Olavo, eu estava começando a fazer um estudo sobre maçonaria. Sim. E eu me deparei com um site aqui onde diz que a maçonaria, ela possui duas organizações, né? Uma visível, que é a fraternidade normal, e uma fraternidade dentro dessa fraternidade. Onde esse site acusa essa de... Uma não, tem 50. Do século XVIII, tá certo? Certo. Mas a principal coisa que queriam fazer a revolução, um golpe de Estado, a primeira coisa, se infiltrar na maçonaria e criar a maçonaria dentro da maçonaria. Os famosos Illuminati fizeram isso. Tem o famoso livro aqui do John Robinson, Proofs of a Conspiracy. O cara é um grão-mestre maçom, ele viu que os caras tinham formado outra maçonaria lá dentro, que os maçons não sabiam. E escreveu esse livro, que é um clássico, tem que ler. Tá? Então o pessoal que acha que maçonaria controla tudo, fala, olha, meu filho, pelo que eu estudei, eu não sou maçom, não sou nem maçom nem anti-maçom. Mas, pelo que eu estudei, a maçonaria não controla nem ela mesma. Aquilo lá é um saco de gato. Aquilo lá é um negócio perigoso, porque, você veja, uma loja não sabe o que está fazendo na outra. Então o sujeito lá dentro inventou a conspiração, diga, para descobrir isso leva 40 anos. Mas então, o que me chamou a atenção... Toda teoria que fale sobre a maçonaria como um todo, a teoria já está errada. Já está errada. Por exemplo, tem a pessoa que acha que, não, a maçonaria é uma força eminentemente anticristã. Eu digo, olha, não é possível que uma força eminentemente anticristã tenha criado o país mais cristão do universo. Isso não é possível. Isso aí, só se eles são todos loucos. Né? Os camaradas dizem, vamos destruir o cristianismo. O que faz? Dá uma Bíblia para cada um, manda todo mundo rezar. É assim? O que é isso, porra? Então, os Founding Fathers aqui eram todos cristãos, você não tinha um anticristão. Tá certo? O famoso livro do Benjamin Morris, quer dizer, A Natureza Cristã das Instituições dos Estados Unidos, aquele livro não deixa margem à dúvida. Os fundadores eram todos maçons e eram todos cristãos e fizeram um país inspirado na Bíblia. Então como é que tu vai dizer que a maçonaria é uma força anticristã? Pode ser que a maçonaria francesa, a maçonaria europeia seja isso. E é mesmo, a atuação de grandes líderes maçônicos contra a igreja foi uma vergonha na Europa.
Agora, eu não vejo como fazer uma generalização. Não cabe. De tudo que eu estudei, não dá para tirar uma conclusão geral. É que tem uma parte no artigo aqui que fala que essa parte invisível tem já aquelas alianças com Satanás e ganho de poder, como levitação, etc. E, olha, presta atenção. Tem cara que diz assim, não, os grão-mestres maçons, eles criaram uma organização secreta lá dentro, que é satânica, e tem uma maçonaria boazinha para fora. Eu digo, mas se for eles mesmo que criaram, eles não a teriam denunciado, como o John Robinson denunciou, porra. Uhum. Você tá entendendo? Certo. Eu acho que assim, esse assunto é gravíssimo, ele tem que ser estudado com muita seriedade, tá certo? Mas, olha, quanto mais estudo, eu mais vejo que, vamos dizer, as teorias da conspiração, que são antimaçônicas de modo geral, assim, de modo genérico, elas estão erradas, elas estão exagerando. Mas, por outro lado, existe esse elemento revolucionário satânico dentro da maçonaria, sim. E a maçonaria não tem controle sobre isso, ninguém tem controle. Entendi. Então, essa revolução desse movimento satânico, ela existe sim dentro da maçonaria, sendo de uma loja ou outra, seja de um país ou outro. Claro, existe sim, como existe dentro da Igreja Católica, pô. Claro. Você tá entendendo? Essas organizações são grandes demais, é impossível controlá-las. Eu acho muito engraçado, no Brasil o pessoal fala assim, a Igreja Católica fez isso, assim, assim. Você pensa o quê? Que pensa que o Papa controla tudo dentro da igreja? Olha, os papas só conseguiram autoridade para nomear os bispos depois da Renascença. Por 1.600 anos de luta para o Papa conseguir ele nomear seus próprios bispos, que antes era nomeado pelos governos locais. Quer dizer, a igreja não é esse bloco monolítico que as pessoas imaginam, nem hoje é. Então, ninguém tem um controle total sobre a igreja, ninguém tem controle total sobre a maçonaria. Olha, nem sobre o Partido Comunista, pô. O que mais tem controle é o Partido Comunista. E mesmo assim apareceu lá dentro o Trotsky, apareceu o Marechal Tito, apareceu um monte de cara criando problemas, tá vendo? Entendo. Então, olha, eu só acredito em micro-história, tá entendendo? Quer dizer, história de ações feitas por seres humanos concretos, grupos concretos. Esse negócio de tendências gerais, tá entendendo? Você tem que raciocinar com essas entidades gerais, assim, a maçonaria, a igreja católica. Não, isso aí só leva a engano. Muito bem. Esse menino vive num país chamado Brasil. O Brasil, durante todo o período do Império, passou pela seguinte situação. Os imperadores não gostavam nem um pouquinho da Igreja Católica e fizeram tudo o possível para atrapalhar a ação da Igreja. Então, entre outras coisas, proibiam a visita dos superiores das ordens religiosas para fiscalizar o que estava acontecendo lá dentro. Né? Proibiram a abertura de novas escolas católicas, e a coisa foi caindo de tal maneira, só para você dar uma ideia de como foi a decadência da Igreja Católica, né, durante aquele período. Na proclamação da independência havia 3.000 monges no Brasil. Quando terminou o Império tinha 8. Não é 8.000, 8. Vamos recusar, não queremos acordo com a maçonaria. Bom, então, por exemplo, você tem aí um problema com os comunistas, querem te matar, e a maçonaria pode ficar do seu lado, né, como ficou aqui nos Estados Unidos, ou pode passar para o lado dos comunistas, como passou na Espanha. O que você quer? Você, não, você é herege, não quero conversar com você, vai lá para os comunistas, vai procurar sua turma, é isso que você vai fazer, idiota? Se fizer isso, você é um pecador, você não pode fazer isso. Está entendendo? Você equaciona a questão em termos de história, ou mesmo em termos de estratégia política e de moral política, a questão fica bem clara para mim. Eu não sei. Mas quanto, acontece por outro que, lado, veja, como esse camarada, como todos esses moleques que estão falando, eles só são capazes de ver doutrinas, porque doutrinas são afirmações, são palavras. Então você confere uma frase aqui com outra frase lá, diz, tem contradição. Ou então combina. Esta é a operação, vamos dizer, mais elementar da inteligência humana. Você vê se duas frases combinam ou não combinam. Quer dizer, enxergar contradição lógica, qualquer idiota enxerga. Né? Ou contradição ou identidade lógica, qualquer idiota enxerga. É uma questão de você saber falar. Tá certo? Como diz o meu cunhado, macaco, se você ensinar, vai fazer direitinho. Tá vendo? O computador faz. Né? Pega as sentenças que combinam e as que não combinam. Isso não tem profundidade, não tem densidade
do real. Agora, conhecimento não é conhecimento de palavras, não é conhecimento do real. Inclusive a doutrina, você só vai entender se você souber fazer a referência dela à realidade, da experiência. Agora, o curioso é que esses mesmos idiotas vivem botando banca e chamando os outros de ideólogos. E olha, a característica fundamental do pensamento ideológico é o seu caráter doutrinário. Onde você tem uma doutrina e você julga questões de fato a partir da doutrina. Ou seja, você recusa o tribunal da experiência, o tribunal do fato. Está compreendendo? Os fatos têm que se arranjar de acordo com a doutrina. Por quê? Agora, note bem, quem no mundo é capaz, vamos dizer, de harmonizar todos os fatos históricos com uma doutrina? Ninguém. Só Deus é capaz de fazer isso. Quando aparece, vamos dizer, um gigante do pensamento, como Santo Tomás de Aquino, ele pega uma parte dos fatos conhecidos e consegue mais ou menos articular aquilo. Mesmo assim não fica perfeito. Ele mesmo diz que não ficou. Agora, o juiz da realidade, inclusive o juiz da sua compreensão da doutrina, é o quê? É o fato, meu filho. Por exemplo, o milagre. Jesus Cristo diz que curou o paralítico. O paralítico está andando, de fato, não doutrinalmente, ele está andando com as duas pernas. Então, você entende o sentido da doutrina. Porque ele é iluminado pelo fato. Estão compreendendo? Agora, doutrinalmente, metafisicamente mesmo, tem algum fundamento, me parece que é mais a isso até que ele está se referindo, àquela ideia guénoniana de que a sobrevivência espiritual do Ocidente dependeria dessa reunião de pequenos e grandes mistérios, maçonaria e igreja, ao qual parece que alguma simpatia por essa ideia você tem no Jardim das Aflições. Vamos dizer, eu acho que é uma coisa seríssima isso aí. Né? Eu acho que se essas duas forças não conseguirem colaborar de algum modo, como colaboraram na República Brasileira, salvando da extinção a igreja no Brasil, a igreja teria acabado. Se continuasse naquela linha dos imperadores, teria acabado. E era para acabar mesmo. Né? Então, graças à República, depois da República, os superiores das ordens religiosas puderam entrar, apareceram novas ordens religiosas, o ensino religioso, o ensino católico floresceu no Brasil, tudo isso com a República. Agora o cara está lá vivendo no Brasil e nem sabe onde está. Eu digo, você está vivendo desta união que eu falei, ô desgraçado. Você deve, o seu acesso à religião católica, você deve a isto. Por quê? Ainda que rejeitando a união doutrinal, que tem que ser rejeitada, você não pode rejeitar a união política e cultural quando existe um risco comum. Está compreendendo? Então, por exemplo, eu estive na Romênia, morei na Romênia. Na Romênia todo mundo é maçom. Todo mundo. Desde o porteiro do prédio até o presidente da República. O que aconteceu no Brasil, no Império, foi que a igreja, os padres estavam dentro da maçonaria. Então, quer dizer, era um estado de confusão, não podia continuar. A República foi feita de uma convergência de interesses que permitiu uma divisão de território decente. Nós ficamos com essa parte, você fica com aquela parte de lá, tá certo? E a gente se livra do governo que está nos oprimindo. Foi isso que aconteceu. Sem a maçonaria não se faria a República, e sem a igreja também não se faria a República, e sem as Forças Armadas, que era tudo maçom também.